Valendo, né? Valendo. Fiquei esperando. Boa tarde, galera. Vamos lá. Vamos a uma aula de química hoje. E deixa eu só abrir aqui para a gente ter o retorno, né? Para poder, caso alguém faça alguma perguntinha, alguma dúvida, estou aqui, tá? Vamos iniciar, vamos retomar nos exercícios de funções inorgânicas, tá, gente? Beleza? Que nós já iniciamos na última aula, tá? E vamos seguir. Provavelmente hoje vai dar tempo de a gente iniciar também reações inorgânicas, tá? Que é um outro tema que está previsto no programa para o concurso do Bombeiro Militar, tá? Bom, nós já fizemos aí até a quinta questão, vamos a partir da sexta. Lembrando que a gente está falando sobre funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Especialmente ácidos e bases tratados pela teoria de Arrhenius, tranquilo? E diz assim a sexta questão: compostos inorgânicos podem ser utilizados como pigmentos em corantes e tintas. O pigmento branco, por exemplo, pode ter em sua composição dois óxidos, tá? O óxido de titânio e o óxido de zinco, tudo bem? Assinale a alternativa que apresenta a fórmula dos dois óxidos citados, tá? Então vamos lá. Primeiro, tá, gente? Só retomando, para quem não lembra, óxido são as funções que tem como característica um composto binário formado por uma quantidade qualquer de um dado elemento mais o oxigênio numa quantidade qualquer. Então, binário porque só tem dois elementos, um deles tem que ser o átomo de oxigênio, tá? E aí esse átomo de oxigênio tem que ser o mais eletronegativo e especificamente com NOx2 negativo, tá? Daí eu tenho uma característica de nomenclatura muito peculiar, que é sempre iniciar com a palavra óxido, tá? Óxido de alguma coisa, tudo bem? Daí ele coloca isso na nomenclatura, a gente pode averiguar aqui, ó, óxido, óxido, tá? Quem define a fórmula, então, ou seja, o elemento que acompanha o oxigênio, é a parte seguinte da fórmula. E aí, é o óxido de titânio. E aí, o que está entre parênteses, no caso aí, é o NOx dele, tá? Aí, vamos lá. Então, se eu tenho o titânio, né, aqui, e tenho o oxigênio, e o titânio tem que ter NOx 4, e aí identifica-se assim, se o oxigênio tem que participar do óxido com o NOx mais eletronegativo, então sempre negativo e 2 negativo, tá? Lembrando que toda substância composta tem a soma dos NOxes igual a zero, beleza até aí? Substância composta tem que dar NOx igual a zero. Daí nós temos o seguinte, então, tá? Quando eu tenho, por exemplo, aqui a obrigatoriedade do titânio com NOx 4 positivo, que é isso que significa ali o algarismo romano 4, beleza? Sinal de que eu vou ter dois oxigênios para que dê 4 negativo, já que cada oxigênio é 2 negativo. Então, a fórmula do óxido de titânio 4 é essa daqui, tá? Beleza? TiO2. Bom, com essa configuração de TiO2, eu já vou eliminar algumas possibilidades, né? Tá? Só sobrou a letra C e a letra E. E aí temos o seguinte, o óxido de zinco, tá? No óxido de zinco, o zinco é um elemento de NOx fixo, beleza? E aí eu teria que saber, né, ou lembrar que o NOx fixo do zinco é 2 positivo, então, consequentemente, com 2 negativo do oxigênio, zero, tá? E aí eu tenho, então, a fórmula padrão, apenas um elemento de cada, um átomo, de cada elemento, e aí eu tenho ZNO, tá? Resposta, então, fechadinha, né? Letra C. Tudo bem? Tá? Alguma dúvida? Se tiver, gente, tá? Poste aí no chat aí que a gente vai olhando, tá? E aí eu vou respondendo, tá? Seguindo a vida, vamos à sétima questão, tá? E a sétima questão diz assim: em quadros de azia e má digestão, há uma sensação de elevação da acidez por conta do refluxo ácido causado. Nesse caso, é recomendada a utilização de substâncias básicas para neutralização, beleza? Como o leite de magnésia formado por MgOH2. Sabendo que o ácido do nosso estômago é o ácido clorídrico, que é o HCl, indique o sal formado na reação entre o ácido clorídrico e o leite de magnésia, tá? Então, vamos lá. Vamos construir esta reação, tá? Para quem não lembra. Então, ele disse, então, que eu tenho aqui uma base para anular o efeito ácido, MgOH2,
vai anular o efeito ácido do ácido clorídrico que nós temos no estômago, tá? Numa situação de azia. Ele quer saber o que é formado, tá bom? Bom, quando eu tenho uma reação de uma base por um ácido ou ácido pela base, essa ordem não importa, o que você tem é uma reação de neutralização. Então, obrigatoriamente, você vai formar o sal e vai formar o quê? Água. Tá? Tranquilo? Como é que eu vou fazer a fórmula do sal? Então, vamos lembrar aqui, ó, que nós vamos ter é o seguinte. Nós vamos ter aqui que separar a fórmula. Lembre-se que o que identifica a base de arrênios é a hidroxila, o que identifica o ácido de arrênios é o hidrogênio. O hidrogênio é a parte eletropositiva, é o único cátion, a hidroxila é o único ânion. Tá? Então, o cátion procura o ânion, e aí, então, o hidrogênio com a hidroxila formam a água, né, gente? Que é o H2O. Tá? Essa fórmula aí, ela vai, obviamente, ser reescrita, né, H2O. Qual é a fórmula do sal? Aí o sal é o magnésio mais o cloreto. Com um detalhe, se eu tenho duas hidroxilas, quer dizer que o magnésio é 2+, e se eu tenho um hidrogênio no ácido, o cloreto é 1-. Como eles têm cargas diferentes, vamos lá, tá, gente? O magnésio é 2+, e o cloreto é 1-, a fórmula química deles, ela é configurada da seguinte maneira. Tá? Lembra isso aqui, a gente tratou em algumas aulas anteriores quando a gente estava tratando de ligações iônicas, tá? Como é que eu faço a fórmula de um composto iônico? Que é quando eu tenho um cátion e um ânion. E eles têm cargas numericamente diferentes, tá? Você vai pegar o valor numérico da carga, só o valor numérico, e passar invertido como índice para o oposto. Logo, a fórmula, então, obtida no sal vai ser Mg1, que a gente não coloca o 1, tá, gente? E você vai colocar o cloreto, que é o cloro aí, 2. Então, a fórmula do sal aqui é MgCl2. Esta reação não está balanceada. Mas como isso é o tema do nosso próximo, vamos dizer assim, item do programa, lá a gente trata de balanceamento. Nesse momento, a resposta já está dada, ou seja, qual é a fórmula do sal? Que é isso que ele quer saber. O sal formado na reação qual é? É o MgCl2, tá? Então, letra B. Tranquilo? Beleza? Oitava questão, né? Se não tiver nenhuma dúvida, até aqui nenhuma interação, a gente vai seguindo aqui, tá? Oitava questão. Em zonas de alta concentração industrial e de alta densidade urbana, há a formação de gases poluentes de enxofre, como os óxidos de SO2 e o SO3, tá? Aí vamos lá. Falou de urbanização, industrialização, envolvendo óxidos, tá? Beleza? Gases poluentes que tenham enxofre. Ele vai falar provavelmente de impactos ambientais e provavelmente ele vai falar de chuva ácida, tá? Bacana? Então, tais gases podem reagir com a água presente na atmosfera e assim formar compostos que intensificarão a acidez da chuva. Pronto, tá aí, tá? Tá entregue a bocada, como a gente diz, né? A partir das informações apresentadas, é possível dizer que tais óxidos são classificados como, vamos lá, né? Óxidos são classificados como ácidos básicos, anfóteros, neutros ou peróxidos, né? Então, bem sugestivamente, né, gente? O texto te dá, né? E intensificarão a acidez da chuva. Então, se vai falar de chuva ácida, só podem ser óxidos o quê? Ácidos, tá? Beleza? Mais um detalhe, né, gente? O enxofre, ele é um ametal, tá? E por ele ser um ametal, o óxido com ametal, ele vai ter, no caso, duas categorias. Ou ele será um óxido ácido, ou ele será um óxido neutro, tá? Sendo que só são óxidos neutros com ametais, fazendo já uma revisão, né, de funções inorgânicas, só são três, que é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, que é o N2O. Tá? Então, só esses três óxidos com ametais são neutros. Todos os outros óxidos, então, com ametais, são classificados como óxido ácido. O que é que significa? Relembrando, óxidos ácidos agem como ácidos. Então, óxidos ácidos, eles reagem com a água, formando um ácido, e quando em contato com uma base, eles reagem com a base, provocando a neutralização da base. Tá? Beleza. Tudo bem até aí? Próxima questão, nona questão.
A água sanitária é um produto que é uma solução de hipoclorito de sódio. Beleza? E está te dando algumas nomenclaturas, né? Hipoclorito de sódio. Vamos seguir aqui, tá? Contudo, sua melhor ação desinfetante ocorre quando a mesma é diluída, fazendo seu pH passar de 13,5 para 6,5, formando o ácido hipocloroso. Olha lá, né? Falou agora de ácido hipocloroso e, obviamente, temos uma informação que eu, sinceramente, ainda não sei, não li a parte final, né? Está dizendo que vai mudar o pH. E a gente comenta novamente sobre o pH, tá, gente? Já já a gente vai fazer um comentário sobre isso aqui. Importante, tá? A sinal alternativa que apresenta a fórmula dos dois compostos existentes na água sanitária que foram citados no texto. Então, a ênfase na questão é a nomenclatura, tá? E aí, no caso, hipoclorito de sódio, ácido hipocloroso, tá bom? Estão aí nas tarjas vermelhas que eu coloquei, tá? Para vocês, tá? Chamei a atenção aí. Cara, vamos lá, né? Ambos têm sódio na constituição, né? Aliás, desculpa, ambos têm o hipoclorito na constituição, um com sódio e o outro é ácido, tá? O detalhe é saber quem é o hipoclorito. Deixa eu só movimentar aqui a tela para verificar as outras respostas, tá? Beleza. Tranquilo. Tá bom? O que é que nós temos? Primeiro lugar, tá? Se eu tenho esse ito, vou fazer o seguinte, desfaz aqui, vou chamar a atenção de você grifando em vermelho, tá? Ou melhor, como já tem a tarja em vermelho, grifando em azul. Quando eu tenho esse sufixozinho aqui, ó, ito, beleza? O ito, ele é um indicativo de que o ânion, ele tem oxigênio, tá? O ânion do sal. Então, por exemplo, com isso aqui eu já elimino a letra A, beleza? E já elimino aqui a letra D, até porque NaCl é bem conhecido nosso, né? Que é o cloreto e não o clorito, né? Cloreto de sódio, tá? O hipo quer dizer que ele tem o menor NOx possível para o elemento que dá nome a esse ânion, que no caso é o cloro, que dá nome a esse ânion, tá? Ele pode ser o hipoclorito, ele pode ser o clorito, ele pode ser o clorato, o perclorato, tá? Que não está sendo cobrado aí na questão. Mas existem esses 4 ânions que tem o cloro acompanhado de oxigênio, tá? Hipo significa menor, beleza? Assim como per significa, que é a abreviação de hiper, significa grande, maior, tá? Então, o que é que vai acontecer? Quando você tiver o hipo, quer dizer que ele tem o menor NOx possível. E o NOx está diretamente proporcional ou diretamente ligado à quantidade de oxigênio, tá? O NOx do elemento central. Tá bom? Então, quanto mais oxigênio tem na fórmula, maior é o NOx do elemento central. Logo, ele vai ter a menor quantidade de oxigênio possível nesse sal. Letra B e letra C eles estão iguaizinhos, notaram aí, né? Ó e ó, tá? Tem só um oxigênio. Agora, na letra E ele já tem 2. Como ele é o menor, eu já posso deduzir que eu posso eliminar a letra E enquanto resposta. Só me restou aqui a letra B ou a letra C. E como ele tem oxigênio e o hipoclorito deu origem ao hipocloroso, então quer dizer que eles têm a mesma origem. Logo, o ânion é o mesmo. Qual é a fórmula que tem o mesmo ânion? Melhor, quais fórmulas têm o mesmo ânion, né? Então, eu já noto que essa fórmula aqui da letra B, ó, tem o mesmo ânion. Então, essa é a minha resposta. Já elimina a letra C. E é mesmo, tá? Eu vou desenvolver a nomenclatura, porque a gente aproveita os exercícios, né, gente? Além de ser uma aplicação, a gente aproveita para fazer a revisão de todo, assim que eu gosto de trabalhar, né? O estilo que eu gosto de trabalhar, para fazer a revisão daquilo que a gente viu na teoria, tá? Então, assim, como é que eu descubro a nomenclatura? Na verdade, a nomenclatura dos ácidos e dos sais, ela é a mesma, a regra de nomenclatura, tá? O que muda são os sufixos. Então, por exemplo, eu tenho uma regra de nomenclatura para ácidos, tá? Vou colocar bem aqui, relembrar, beleza? Todo ácido começa com a palavra ácido, mas quem vai dar nome? Aí depende, tá? Eu posso ter o ácido que é hidrácido, tá? Que não tem oxigênio, e tem os ácidos que têm a presença do oxigênio na fórmula. A gente bota a fórmula geral HXO. Quando eu tenho a presença do oxigênio na fórmula, eu devo levar em consideração que quem vai
regimentar o nome, ou direcionar o nome desse ácido, vai ser esse elemento central, tá? Então, eu devo calcular o NOx desse elemento central, que poderá dar resultados 1 ou 2 positivo, tá? 3 ou 4 positivo, 5 ou 6 positivo ou 7 positivo. Beleza? Bom, quando eu tenho a nomenclatura 2 ácidos, o que é que ocorre? Eu posso ter ácido hipo, que é o caso, final ou sufixo oso. Se der 4, eu vou ter o sufixo oso. Se der 5 ou 6, eu vou ter o sufixo ico. Se der 7, eu vou usar o prefixo per e vou utilizar o sufixo ico na nomenclatura, tá? Quando eu tenho sal, aí vamos lá. Quando eu tenho os sais, eu uso o mesmo regramento, tá? Os mesmos regramentos. Só que aonde é oso, vai virar o quê? Ito, tá? Mesma coisa, tá? Hipo, ito, ito. Onde é ico, vai virar o quê? Ato, tá? E segue a mesma coisa. Só o ato ou per ato, tranquilo? E como é que eu vou determinar esse NOx? Para os ácidos é bem mais fácil. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aí mesmo e vou descrever a nomenclatura do HCl, tá? HClO, desculpa. Então, HClO. Esse cara aqui, eu não sei o NOx dele, vai ser X. O hidrogênio no ácido obrigatoriamente é 1 positivo e o oxigênio é 2 negativo. Isso aí é sempre, tá, gente? Independente de você, esqueci a regra de NOx. Na hora da nomenclatura, tá? O oxigênio nos ácidos, ele é sempre menos 2 e o hidrogênio nos ácidos diarrênios é sempre mais 1, tá? E aí, no caso, eu vou ter que fazer a soma desses valores de NOx. Então, eu tenho um hidrogênio, vai dar 1 positivo, eu tenho um cloro, isso vai dar X, eu tenho um oxigênio e ele vale menos 2, tudo isso igual a 0, tá? E aí eu faço a equação do primeiro grau, então X é igual a mais 2, né? Menos 1, X é igual a mais 1. Pronto, descobrimos o NOx do cloro como elemento central desse ácido, tá? Se deu 1 positivo, tá bem aqui o valor dele, então é hiposo. Por esse motivo, o nome disso aqui é ácido hipo, nome do elemento central, tá? Beleza? Que é o cloro, perde a vogal final e acrescenta oso, tá? No caso do sal, eu vou iniciar com a mesma nomenclatura, tá? Hipo, cloro, só que no lugar de oso, vai acrescentar o quê? O sufixo ito, e aí segue a nomenclatura normal para o cátion, que no caso é o sódio, tá? Por isso que o nome é hipoclorito de sódio e o outro é o ácido hipocloroso, tá? Vou deixar evidenciado a mudança na própria nomenclatura, tá? Marquei lá o ito, vou marcar aqui o oso. Beleza, tá aí? Então, onde é ito muda para oso, onde é oso muda para ito, né? Lembrando que ito é para o sal e o oso é para o ácido, tá? Beleza? Vamos lá, né? Segue a vida. Vamos resolver aqui a próxima. 10ª questão, tá? Vamos lá. Diminuir um pouquinho para caber logo as respostas aqui, tá? Então, assim, as principais funções da química inorgânica são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a função da química inorgânica a qual pertencem as seguintes substâncias usadas no cotidiano, respectivamente. Essa questão aqui coloquei mais para que você também tenha contato com a história do uso cotidiano de algumas substâncias químicas, tá? Especialmente inorgânicas. De certa forma, ela pode ser cobrada no Enem, tá? Em provas de concursos também, tá bom? É muito comum fazer esse tipo de associação, tá? Então, assim, aí eu tenho o AlOH3, aí ele está dizendo, é usado como medicamento para o combate de sintomas da azia, tá? Beleza? Por um acaso, o nome dessa substância, né, é hidróxido de alumínio. Lembrando que, né, se tem essa hidroxila, que é o nome desse ânion composto aí, OH-, tá? O nome disso é hidróxido e essa substância é do tipo base, tá? Então, a gente já vai começar, né? Se tem que seguir respectivamente, né, conforme ele pede aqui, ó,
respectivamente. Então, a gente já sabe que a primeira tem que ser uma base. Logo, a gente já vai descartando a letra A, a letra D e a letra E. A vantagem, né, da prova objetiva é que a gente pode eliminar algumas situações e diminuir a possibilidade de erro, caso seja necessário tomar alguma decisão, como a gente diz no popular, na base do chute, né? Mas eu espero que você não tenha essa necessidade, até porque você está aqui com a gente no desafio e a gente está te ajudando a você não precisar chutar na prova, e sim ser assertivo, né? E conseguir fazer a sua prova com a máxima certeza possível, tá bom? Bom, próxima fórmula HNO3. Bom, cara, se tem aqui o hidrogênio no início da fórmula, é porque ele é o cátion principal da substância, tá? E aí o elemento hidrogênio enquanto cátion principal, o único cátion da substância, é o identificador que a fórmula é de um ácido de arrênios, tá? Então, usado na fabricação de explosivos e fertilizantes, esse aí tal é o ácido nítrico, tá? Então, temos uma base e um ácido na sequência, tá? Já foi a letra B, já achamos a resposta, mas fazer um comentário rapidamente das outras substâncias, tá bom? Temos então CO2, que é usado na gasificação de bebidas, né? Então, água gasificada, refrigerantes, tá? Eles têm gás carbônico na sua composição, tá bom? Que é isso que faz as bolhas, tá? Não tendo mais como hidrogênio como único cátion, nem hidroxila como único ânion, né? Deixa de ser o ácido, deixa de ser uma base de arrênios e passa a ser ou um sal, quando vem de uma neutralização de um ácido para uma base vai gerar o sal, ou é um óxido, tá? Nesse caso é um óxido porque é um composto binário, dois elementos, um deles é o átomo de oxigênio e é o mais eletronegativo e tem NOx-2, garanto a vocês aí, tá? O outro é um sal, que é o Li2CO3, isso aí é o carbonato de lítio, usado como medicamento para tratamentos psiquiátricos, tá? Beleza até aí? Então temos base, ácido, óxido e sal, tá? Só para confirmar. Nenhuma dúvida até o momento, boa tarde, né? Temos aqui um boa tarde, agora que eu fui ver, né? Laurinaldo, tá bom? Vamos seguir aqui para a 11ª questão, tá? As indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica, que é o SiO2, tá? Beleza? Que é o dióxido de silício, tá? Para conferir o estado vítreo. Essa substância, gente, ela é muito encontrada, né? Aí o já diz, né? Na areia. Então, quando eu tenho vidro, tá? O que se faz basicamente é que eu pego, vamos dizer assim, areia e provoco a sua fusão, né? Altas temperaturas. E quando ela sofre o resfriamento, ela vai vitrificando, tá? Solidifica vitrificando. Vamos lá. Utilizam ainda com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da sílica, os fundentes Na2O, K2O, Li2O, desculpa. E aí nós temos, né, então, essas substâncias, notem, ele está dando muita ênfase em fórmulas, tá? Elas têm em comum quem? Adivinha, né? O oxigênio, beleza? A escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão deve-se ao fato desses óxidos manifestarem caráter. Aí ele quer saber qual é o caráter, né? Beleza? Nesse caso, o que é que eles têm de diferente em relação ao silício, tá? Sódio, potássio e lítio são do mesmo grupo da tabela periódica, são chamados de metais alcalinos, e aí, no caso, todos são metais, tá? E aí eu tenho o seguinte, daqui a pouco, tá bem aí, até tá meio que a sua esquerda da imagem ainda tá ali, olha, o enxofre é metal, quando eu tenho uma metal, o óxido é ácido neutro, né? Consequentemente, se eu tenho um metal no óxido, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, vamos lá, o sódio, o potássio, o lítio, todos são o quê? Metais. E quando eu tenho metais na composição, o óxido que tem metais, ele pode ser classificado em duas categorias. Ou ele é um óxido básico, tá? Ou ele é um óxido anfótero, beleza? Neste caso, ele não é anfótero, porque anfótero são alguns metais que vão conferir essa característica, né? Que são óxidos com duplo caráter, depende de quem reage com ele. Mas assim, por exemplo, são anfóteros com zinco, com prata, com zinco, né? Que mais? Cromo, chumbo, tá? E alguns outros mais. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos
nesse caso não formam óxidos, vamos dizer assim, anfóteros. Então, todos são óxidos o quê? Básicos, tá? Resposta aí, letra A. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos lá. Tá? Óxido básico, tá? Tem metal, provavelmente é óxido básico. Pronto, finalizamos essa sequência de exercícios sobre funções inorgânicas e agora a gente vai iniciar, né, um outro item do programa, né, para os concurseiros aí que vão tentar o concurso do Bombeiro Militar e vão conseguir ser aprovados, tá? E se tiver aí algum coleguinha que esteja assistindo com o intuito de Enem também serve, porque a gente vai falar agora de reações inorgânicas e balanceamento, tá? Valeu! Meu assistente aqui tá rápido aqui, mano. Valeu, mano, obrigado. Só o filé. Tá bom, gente? Então vamos seguir aqui, tá? Reações químicas inorgânicas. Vamos às definições de reações. Para a gente não ter assim, não fazer uma introdução, vamos relembrar o que a gente viu até o momento, tá, gente? Então, assim, é interessante o programa lá que tem, né? Peguei no edital para o Bombeiro Militar, e aí é bem legalzinho. Ele pega a química inorgânica, ele faz um resumo, ele é bem resumido o programa para química, muito bacana, tá? Mas ele é bem cronológico dentro da química. O que seria cronológico? Tá? Ele é bem organizadinho. Por exemplo, começa com a estruturação do átomo, né? Nós já vimos, primeiras aulas nossas lá no início da nossa jornada aqui. Aí vem átomo, né? Ou seja, falar sobre o átomo, que é composto de prótons, nêutrons, elétrons, que os elétrons têm a distribuição eletrônica. E essa composição do átomo, que tem núcleo com prótons, o próton gera um número atômico, vai gerar a organização dele em uma tabela chamada tabela periódica, que é regimentada por regras, que essas regras é o que gerencia a classificação deles. Daí a gente entende em classificação periódica que os elementos, conforme a sua posição na tabela periódica, eles têm algumas propriedades, são metais, não metais, né, que são os ametais, gases nobres, o hidrogênio, né, que eles têm eletronegatividade, tamanhos diferentes, aí é o raio atômico, né? Aí, no caso, a gente evolui isso para o quê? Para as ligações químicas. Por quê? Ligações químicas são interações entre os átomos em que eles trocam elétrons para formar essas benditas ligações. Se ele doar ou receber elétrons é porque ocorre com grande diferença de eletronegatividade. Chama-se ligações iônicas. Tá? Se ele emprestar elétrons é porque eles têm pouca diferença de eletronegatividade. São as ligações covalentes. E mais, as ligações iônicas com grande diferença de eletronegatividade ocorrem entre elementos do tipo metal com elementos do tipo ametal. E as ligações covalentes só ocorrem entre os elementos da mesma categoria, que são os ametais, incluindo o hidrogênio. Tá? Agora, quando a gente vai ao passo seguinte, o que foi que a gente viu? A organização das substâncias químicas, especificamente as inorgânicas, e aí as substâncias inorgânicas são ácido, base, sais, óxidos com as suas características. Essas substâncias, ou essas substâncias que compõem esses grupos, que são as funções, eles interagem entre si, a gente já começou a ver isso. Por quê? A gente viu, por exemplo, que ácidos e bases interagem entre si, reação química, chamada de reação de neutralização, tá? Só que não existe só esse tipo de reação química, existem alguns outros tipos, né? Então a gente vai ver aqui como é que é constituída a reação e como é que a gente representa esta reação. E também ver que as reações químicas, elas têm propriedades, né? Tem formas de eu identificar como é que ela está ocorrendo, tá? Beleza? As reações químicas são chamadas também de transformações da matéria. Então, o que a gente vai ver agora é a interação entre as substâncias químicas. Vamos às definições de reações químicas. E essas definições servem para qualquer tipo de reação, seja ela inorgânica ou orgânica. E aí entra o detalhe, tá? Nós temos dois grupos, grandes grupos de reações na química. Nós estudamos separadamente. Então, assim, de forma didática ou pedagógica, nós dividimos a química em inorgânica e orgânica, tá? E aí nós temos as reações inorgânicas e as reações orgânicas.
Tá? Qual é a característica? É que nas reações inorgânicas, exclusivamente eu só tenho reagentes inorgânicos. E aí entram justamente as funções inorgânicas e as substâncias simples. Tá? Tudo bem? É porque assim, substâncias simples, para quem não lembra, são as substâncias formadas por apenas um elemento químico. Não é um átomo, tá, gente? É um elemento. Exemplo. Gás oxigênio, ele é formado somente pelo elemento oxigênio, mas são dois átomos de oxigênio para eu ter gás oxigênio. Eu posso ter o alótropo ozônio. Então, por exemplo, o gás ozônio é formado por apenas um elemento, que é o oxigênio. Mas eu tenho quantos átomos? 3 átomos de oxigênio. Essa é a diferença, inclusive. Gás oxigênio é O2, gás ozônio é O3. E aí assim eu tenho, né? Por exemplo, gás hidrogênio, quer dizer que é formado só por hidrogênio. Então, substâncias formadas por apenas um elemento químico, tá? São substâncias simples. E elas não se enquadram em categorias de funções, tá? Então, assim, não vai ser dado a elas o enquadramento de função ácido, função base, ou função sal, óxido, ou qualquer outra função que existem também as funções orgânicas, nós ainda vamos vê-las, tá? Mais adiante, tudo bem? Mas elas são substâncias inorgânicas, beleza? Bom, tendo somente substâncias inorgânicas, temos reações inorgânicas. Se aparecer substâncias orgânicas no meio reacional, é porque provavelmente essa reação é orgânica, tá bom? Bom, para efeito de concurso, o concurso do bombeiro, no programa do concurso de bombeiro não está cobrando reações orgânicas, porque ele não cobra muita coisa da química orgânica, ele cobra lá apenas introdução à química orgânica, tá? Que é o estudo do carbono, beleza? Funções orgânicas, tá? Que são as diferenciações dos diversos tipos de substâncias, então, da categoria orgânica. Tudo bem? Por esse motivo, a gente vai começar com as reações inorgânicas. O que é que são reações químicas? São transformações químicas ou transformações da matéria, tá? As substâncias, elas se combinam, tá? E aí essas substâncias que se combinam são chamadas de reagentes, e aí elas vão formar novas substâncias. E as substâncias novas formadas são chamadas de produtos, tá bom? Esse fenômeno das reações, eles são representados, tá? Representados através de uma equação química. Beleza? Até aí? E aí vamos seguir aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aqui. Como é que eu sei que uma reação química está acontecendo, tá bom? Coloquei aí uma fotografia, né? Vamos colocar assim uma imagem com fósforo pegando fogo, né? Em primeiro lugar, que pegar fogo tem um nome técnico para isso, chama-se combustão. Inclusive, é pedido no programa que identifique as reações de combustão, e não qualquer outra reação, tá? Faz até sentido. O concurso é para bombeiro militar e aí é necessário que a pessoa reconheça o que é uma combustão, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Em primeiro lugar, as evidências das transformações químicas é o seguinte, tá? Liberação de energia na forma de luz ou calor, beleza? Até aí? Então, por exemplo, quando eu consigo atingir o ponto de combustão da pólvora que está no palito de fósforo, né? Uma das evidências que eu sei que ocorreu a combustão é que libera calor, fogo, né? E, obviamente, é gerado com esse calor, com esse fogo, a luz, tá? Liberação de gases. Então, por exemplo, o palito é sólido, de madeira, e conforme ele vai queimando, né? Vai ocorrendo a combustão dele, ele vai diminuindo em tamanho porque vai transformando a matéria sólida dele em matéria gasosa, tá? Beleza? Mudança de coloração, então, por exemplo, a pólvora, né, do palito, que está no palito de fósforo, ela tem uma coloração, tem pólvora que tem uma pigmentação avermelhada, tem pólvora que tem a pigmentação esverdeada. Depois que ela pega fogo, né, que ela entra em combustão, ela muda de cor, ela fica carbonizada, fica preta, né? E não só isso, tá? O palito, por exemplo, também, né? Geralmente é uma madeira branca, beleza? E aí, depois ela fica carbonizada, tá? Mas eu posso dar outras evidências, como, por exemplo, o amadurecimento de frutas. Eu comprei uma banana que não estava madura, então a casca dela está esverdeada. Conforme ela vai amadurecendo, o amadurecimento são reações químicas que ocorrem com o fruto, né? E aí ela muda de cor, a casca vai ficando amarelada. Se eu não consumir essa banana,
ela vai amadurecer ao ponto dela começar a entrar em decomposição, né? Quando a gente diz assim, vai apodrecer, né? E aí ela vai ficar de amarelada para escurecida. Se eu cortar a banana, tirar a casca dela, a fruta, a drupa da fruta, lá ela é branquinha, né? O que é que ela vai fazendo? Ela vai ficando escurecida, tá? A maçã, por exemplo, eu corto a maçã, aí a polpa da fruta lá, ela é branquinha ou amarelada, com o tempo ela vai ficando mais, vamos dizer assim, escurecidas, são reações de oxidação que está ocorrendo com o ar atmosférico. Então, essa mudança de coloração é uma das principais formas de eu saber que está ocorrendo reações químicas, tá? Beleza? Formação de um sólido. Aí isso daí é mais quando eu tenho, por exemplo, reagentes que são líquidos ou gasosos e quando eles se encontram, forma um precipitado sólido, tá? Beleza? Situações relacionadas ao cozimento, né? Ao cozer. Então, quando eu faço o produto, vamos dizer assim, eu preparo os alimentos de forma, utilizando cozimento, eles mudam de coloração, eles mudam de textura, tá? De consistência, né? Vamos colocar assim, por exemplo, o grão de arroz, ele é extremamente rígido, né? Mas depois de cozido ele fica amolecido, aumenta de tamanho, tá? Beleza? Vamos colocar lá uma proteína, tá? Você compra lá uma proteína de boi, né? Ou de vaca, sei lá, e aí ela é avermelhada. Quando eu preparo isso, se eu não passar nenhum corante nela e simplesmente fritar ou assar esta proteína, ela fica escurecida, tá? Muda sua coloração. Então, a mudança de coloração é um dos principais indicativos de que ocorreu reação química, tá? Mas nós temos essa lista de condições, beleza? Quando eu tenho uma reação especificamente de combustão, tá, gente? Eu tenho que ter três itens, tá? Esse aqui é o detalhe. Mas eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Vamos chegar na parte de equação química e aí eu comento essa parte de combustão, tá? A equação química é a representação de uma reação, tá? E ela é composta de dois membros. Um é chamado de reagente, o outro é chamado de produto. O primeiro membro é sempre o reagente, o segundo membro é produto, tá? Com a leitura da esquerda para a direita, tá bom? Os membros dessa reação, reagente e produto, são separados por uma seta, que chama-se seta reacional ou seta de reação, ou indicativo de que ocorreu o aparecimento do produto, tá? Então, no exato momento em que ocorre a reação química, é porque eu tenho uma energia favorável e uma colisão também com um direcionamento favorável, tá? Uma orientação favorável. Daí os átomos de substâncias químicas diferentes se encontram, essa quantidade de energia é suficiente para quebrar ligações antigas e formar novas ligações, e aí então eles formam moléculas diferentes das anteriores. Então, a primeira prerrogativa que eu tenho é de que as substâncias que estão no produto têm os mesmos elementos químicos das substâncias que estão no reagente, mas eles obrigatoriamente têm fórmulas diferentes, tá? É necessário que tenha fórmulas diferentes. Utilizando essa representação aí que eu coloquei em bolinhas para vocês, o que nós temos é o seguinte, tá? Por exemplo, aqui onde está essa bolinha em preto maior, tá? Eu poderia dizer que é a representação do átomo ou elemento de carbono, tá? Obviamente formado por átomos de carbono. Aonde estão essas duas bolinhas em vermelho, por exemplo, eu poderia dizer que são dois átomos de oxigênio junto, tá? Então, que reação é essa? Essa reação aqui é uma representação, por exemplo, da reação de formação de gás carbônico, tá? Beleza? Então, esse momento aí que está ocorrendo é a formação do CO2, tá? Então, foi lá e formou quem? C, né? E aí eu tenho aqui O2, tá? Notem, os elementos são os mesmos, beleza? Mas as fórmulas são completamente diferentes. E aí, fórmula diferente indica que houve uma transformação da matéria, são substâncias diferentes, tá? Tranquilo? Essa forma de escrita é que é chamada de equação química, tá? Então, toda equação química ela é composta de fórmulas químicas, tá? Se eu tenho substâncias diferentes, as fórmulas são separadas pelo sinal de mais, tá? Sinal de positivo,
Então, isso é um indicativo de que a reação está ocorrendo, tá? Esse sinalzinho aqui de mais, tá? Beleza? E a seta separa os membros reagente de produto. Se eu tiver 2 ou mais substâncias, nesse caso só gerou um tipo de substância no produto, tá? Mas eu posso gerar mais, tá bom? Essas características, inclusive, vão indicar as classificações de substâncias. Tudo bem? Beleza? Essa daí, por exemplo, é uma reação de combustão, tá? Por que uma reação de combustão? Diz que assim, toda reação de combustão, né? Quando eu tenho uma combustão, eu preciso de 3 fatores para que ela aconteça, tá? Quais são esses fatores? Eu vou até usar aqui uma forma. Aqui eu consigo aqui? Não, não foi aí dessa vez. Mas eu vou montar aqui uma forma para vocês, tá? Que é um triângulo, tá bom? Eu preciso ter 3 fatores que a gente chama de triângulo da combustão, tá? A triangulação da combustão é o seguinte: um dos fatores que assim, só vai ter combustão se eu tiver, por exemplo, combustível, tá? E aí é um negócio interessante. Se eu tiver só o combustível, eu não tenho a combustão, eu só tenho a combustão se eu tiver os 3 fatores juntos, tá? Não, pera lá. Ele fez uma leitura aqui de uma forma, tá? Não é uma forma, é uma palavra. Beleza? Então eu preciso, na combustão, eu tenho que ter o combustível, tá? Ele não quer aceitar a palavra aqui descrita. Pera lá que eu vou escrever letra de forma então para ele. Quero ver se ele não vai aceitar. Tá? Só para a gente finalizar essa parte aqui. Tá. Pronto. Tá bom? Combustível. Tá? Uma outra coisa que eu preciso é do comburente. E aí, diga-se de passagem, tá, gente? Que o único comburente que a gente tem na face da Terra é o gás oxigênio, ainda bem. Mesmo assim, eu ainda não tenho a combustão. Por exemplo, né? Eu estou aqui num ambiente, estou numa sala, eu tenho uma mesa na minha frente, essa mesa é de madeira, e madeira é combustível. Eu estou respirando. Então, se eu estou respirando ar atmosférico e eu ainda não asfixiei, é porque nesse ar atmosférico tem o gás, o quê? Oxigênio. Então, eu tenho combustível e tenho comburente. Então, se eu tenho combustível e tenho comburente, por que eu não tenho a combustão? Porque eu preciso dar ignição a essa combustão. Então, eu preciso de quê? De calor, tá? Então, se eu não tiver essas 3 condições, simplesmente a combustão não ocorre, tá? Então, o conjunto é que faz ocorrer a combustão. Quando você vê, por exemplo, um combate a incêndio feito pelos bombeiros, por exemplo, e que eles jogam água, não é que a água apague o fogo. O que eles estão fazendo é o resfriamento da área para que eu diminua a quantidade de calor até extinguir o calor. Se eu extinguir o calor, né, que é a energia mínima, na verdade, para dar ignição àquela combustão do combustível em presença de comburente, aí eu consigo extinguir o fogo, tá? Que é a manifestação da combustão. É outra coisa, nem toda combustão tem fogo, tá, gente? Bom, nesse caso aqui, para eu te explicar assim com mais calma, eu vou te dar 2 exemplos. Se eu realmente provocar a combustão, por exemplo, de madeira, de gasolina, tá? Eu vou ter a presença do fogo, a manifestação daquele efeito luminoso e de irradiação de energia. Tá? Eu vou sentir a energia do fogo, que a gente chama de calor, né? Que é a irradiação, tá? Que é a movimentação da energia entre 2 sistemas, tá? De um sistema que tem mais energia para que tem menos. Mas, por exemplo, dentro do nosso organismo, de certa forma, ocorre a combustão, tá? Tanto é que, para que nós respiramos? É para, de certa forma, metabolizar substâncias químicas. Então, para a gente se manter funcionando, nosso corpo precisa de energia. Então, a gente quebra moléculas em presença de gás oxigênio. Logo, eu tenho comburente. E quais são as moléculas? É baseado todo em carboidratos, como, por exemplo, a glicose, como, por exemplo, a sacarose, tá? Beleza? Que são açúcares. E aí, no caso, a gente quebra as moléculas de açúcares em presença de oxigênio para gerar o quê?
gás carbônico e vapor de água, tá? Por isso que na respiração a gente inala o ar atmosférico, né, na inspiração, e aí no caso a gente vai aproveitar o gás oxigênio, e quando a gente expira, manda o ar para fora, você manda para fora justamente uma concentração maior de gás carbônico, que é o CO2, tá? E o CO2, no caso, é um indicativo de que houve combustão, né, de matéria orgânica, tá? Mas essa discussão a gente faz num próximo momento, na próxima aula, porque a gente está chegando ao fim, né? É muito interessante mesmo, Bill. Beleza? Mas eu vou retomar essa parte aí de combustão justamente para que você entenda melhor como é que funciona, tá? Essa parte de reação de combustão, porque pede para dar ênfase em combustão, mas também a gente vai ver a classificação de reações e balanceamento de reações químicas, tá? Meu muito obrigado pela atenção, tá bom, por hoje, e até o nosso próximo encontro. Tudo bem? Se ainda podemos seguir? Estamos ao vivo ainda. Ganhe mais alguns minutos? Pode seguir? Ah, beleza então. Ganhei mais alguns minutos. Bora seguir aqui. Oi? Seguimos? Tô pedindo aqui. Tá, ok, seguimos. Tá? Eu que fiquei perdido, por isso que eu tava aqui. Pô, vai finalizar. Ainda não. Vamos lá, gente. As representações, tá? Vamos voltar, volta aí, não sai ninguém não. Tava aqui ao vivo, tá? Beleza. Seguimos aqui, tá? Então, tá? Só retomando aqui da parte das reações de combustão, beleza? Então você precisa desse triângulo, tá? Para confirmar que existe uma combustão. Então não adianta ter só combustível, não adianta ter só comburente. Você pode ter um excesso de combustível, um excesso de comburente, mas a combustão não irá começar. Inclusive, quando eu dou essa aula, às vezes surge algumas curiosidades, como por exemplo, combustão espontânea, tá? De repente alguém já deve ter ouvido falar, tal. Eu não vou me aprofundar em combustão espontânea, mas é um negócio muito difícil de ocorrer, porque você precisa ter uma energia de ignição, tá? Para ocorrer essa tal, né? Você sempre pergunta assim, como é que ocorre? Cara, é uma explicação, um fenômeno que é difícil de ser explicado, tá? Por quê? Porque eu preciso da presença de uma energia de ignição, que tem que ser o calor. E aí só para a gente lembrar, né, pessoal? Se eu vou fazer um churrasco, por exemplo, eu tenho combustível lá, vamos churrasco tradicional, com brasa, né? Com carvão. Então você tem o carvão, que é o combustível, você tem o gás oxigênio, né? No ar atmosférico, e você vai lá e dá o calor, beleza? Após iniciar, por exemplo, a combustão, como é que eu percebo que iniciou a combustão? Quando eu começo a perceber que é o aparecimento, como a gente chama, de brasas, né? Beleza? Ou seja, o combustível está incandescente, ele é sólido, então ele está incandescente. E aí o que é que eu faço? Eu abano, eu assopro, né? Eu sou mais esperto, né? Porque eu cansei de estar abanando ou assoprando. O que é que a gente faz? Pega um ventilador e bota lá em cima, né? Beleza? A gente precisa de um soprador, né? Para que a gente precisa de um soprador? É para dar um excesso de comburente, que é o excesso de gás oxigênio. Como eu estava comentando anteriormente, quando os bombeiros estão apagando um fogo, eles usam água, por exemplo, tá? Uma outra forma de apagar o fogo, qual é? Cortar o comburente. Beleza, tá aí? Como é que eu corto o comburente? Aí sim, eu sufoco o fogo, eu abafo o fogo. Por exemplo, em florestas, é muito comum os brigadistas, por exemplo, do IBAMA, do ICMBio, os brigadistas de fogo em floresta, eles têm uns batedores, tá? Então eles vão apagando, porque eles vão sufocando o fogo, cortando o comburente. O detalhe é que a região aberta em floresta, em matas, em cerrado, tem muito comburente no ar. Então é mais difícil fazer dessa forma, né? E também muito combustível, tá? Então uma vez dada a ignição é muito difícil de apagar, tá? O fogo. Tranquilo até aí? Beleza? Tá. Sobre a questão, por exemplo, no nosso organismo, né? Questão de, tem a presença de fogo sempre em combustão? Não, tá? Não tem.
tá? Por exemplo, no nosso organismo a gente metaboliza. Quer ver só, gente? A gente tem um negócio, eu vou fazer aqui mesmo, né, nesse quadro. Vou ampliar aqui um pouquinho e vou escrever para você o seguinte. Por exemplo, a gente tem um negócio chamado de fotossíntese, né? Beleza? Tá aí? O que é a fotossíntese? Um vegetal verde pega gás carbônico da atmosfera, água do solo, em presença de luz e clorofila, né? Ele converte isso em glicose, C6H12O6, né? Mais quem? Mais liberação de gás oxigênio, tá? Aí o que é que a gente faz? Nós, seres humanos, fazemos o processo inverso. A gente pega e queima a glicose, ou seja, a gente pega o C6, né? H12O6, tá? Pega o gás oxigênio do atmosférico e aí ocorre uma combustão. E aí gera CO2 mais água, tá? Beleza? Esse é um dos motivos. Não estou dizendo que é só esse, tá, gente? Não vão confundir. Esse é um dos motivos pelo qual nós temos o corpo, por exemplo, com temperatura constante. Mas é só um dos motivos, tá, gente? Não é só esse. É porque nós temos diversas reações químicas que ocorrem, são chamadas de reações metabólicas no nosso organismo, e que isso faz com que a gente gere energia e o nosso corpo tenha uma temperatura constante. Beleza? Até aí? Tranquilo? Tá. Passado essa explicação aqui de questão de combustão, né? Beleza? A gente vai seguir para as representações. Isso aqui também não é muito bicho de cabeça. Quando eu tenho uma representação de uma substância, eu tenho a fórmula química, os números que estão na fórmula química são chamados de índices, tá? São esses numerozinhos, tá bom? São chamados de índice. Quando eu preciso fazer ajuste em quantidades, né? Na fórmula química, eu não posso alterar o índice, tá? O índice eu não posso mudar, não é possível, tá? Alterar esse valor aqui, tá bom? Por que não é possível alterar o índice, tá, gente? Porque eu sofro a pena de mudar o tipo de substância, tá? Por exemplo, fórmula química da água. Aí isso aí todo mundo sabe. A água tem uma fórmula química. Como é ela? H2O, tá? E se eu representar H2O2, é uma fórmula bem parecida. Tem os mesmos elementos, mas não tem as mesmas quantidades. Eu tenho índices diferentes, tá? Beleza? Eu tenho 2 oxigênios. Esse cara aqui é o peróxido de hidrogênio. E aí, o peróxido de hidrogênio, tá? Peróxido de hidrogênio, ele é vendido, por exemplo, comercialmente no nome de água oxigenada, mas é só pelo fato da fórmula ser parecida com a água e ter mais oxigênio, tá? Mas não tem nada a ver com água. Não é a substância água. Então, quando eu mudo os índices, eu mudo a fórmula química, tá bom? Por isso que eu não posso mudar índice, tá? Para fazer ajuste de quantidade de átomos. Onde é que eu vou usar isso? Especificamente, você vai usar isso para balanceamento, tá bom? Como é que eu faço o balanceamento químico? Aí você já vai usar esse número aqui na frente, que é chamado de coeficiente. A função do coeficiente é multiplicar, tá? Multiplicar, horrível aqui, pera lá, deixa eu consertar. Multiplicar os índices, ou seja, uma vez instalado um coeficiente na frente de uma fórmula, ele multiplica todos os índices daquela fórmula. E elementos químicos, ou seja, a representação do elemento químico não acompanhado de índice indica que existe somente um átomo daquele elemento naquela fórmula, tá? Beleza? E entre parênteses, o que é isso aí que está entre parênteses? Bom, essa letrinha entre parênteses é o estado físico. Então, por exemplo, o G seria de gasoso, tá? Se eu tivesse um L minúsculo, seria de líquido. Bacana? Inclusive, isso aqui é importante, porque quando eu boto o L maiúsculo, tá? Isso aqui é a abreviação de litro, tá? L minúsculo para a gente na química é líquido. Aí eu tenho o S, é sólido, beleza? Se tiver o AQ, significa que está dissolvido em muita água, meio que aquoso, tá? Beleza? Aí eu posso ter outras representações, como diamante, grafite, tá? Aí vai vir um G maiúsculo para representar grafite, diamante, a letra D. Mas aí, geralmente, quando é diamante, grafite, que são condições alotrópicas do carbono, tá? Eu tenho
eu tenho a palavra escrita geralmente entre parênteses, tá? Diamante, grafite ou grafita, tá? Beleza? Tudo bem? Fulereno, tá? Que são condições alotrópicas do carbono. Tranquilo? Então essa daí é uma lembrança de como é que ocorre representações e como é que a gente vai utilizar isso. Então, com essa representação eu posso fazer inclusive contagem, tá? Por exemplo, se eu isolar a fórmula, CO2, por exemplo, CO2, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 2 elementos químicos, tá? 2 elementos químicos na fórmula. Beleza? Quais são esses elementos? Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Aí, quais são esses elementos? Esses 2 elementos é carbono e oxigênio. Agora, eu tenho no total nessa fórmula 3 átomos. Beleza? Por quê? Aí eu já olho os índices. Nesse caso, eu tenho 1 átomo, tá? De carbono, do elemento carbono, e tenho o quê? 2 átomos, tá bom? De oxigênio. São exatamente os índices, ou seja, onde não tem índice é 1, tá? Lembre desse detalhe. Ah, eu tenho um outro detalhe. Bom, coloquei o 3. Bom, se colocou 3, quer dizer que está dizendo o seguinte, que eu tenho 3 fórmulas de CO2. Então, ele está multiplicando por 3, todo mundo, ou seja, todos os índices, tá? Se eu multiplicar por 3, tá bom? Colocando 3 aí à frente, aí esse carinha agora está indicando o seguinte, vamos lá. Isso aqui agora é um indicativo, né, de que eu tenho agora, continua sendo 2 elementos, isso não muda. Por quê? Porque ele multiplica somente quem? Os índices, gente. Tá? Agora, quantos átomos eu tenho? 3 vezes 3, eu tenho o quê? 9 átomos. Tá? Desses 9 átomos, eu tenho justamente o quê? 3 vezes 1 eu tenho 3 átomos, tá? De carbono. Quantos átomos de oxigênio? 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Beleza até aí? Tranquilo? Alguma dúvida, só perguntar, tá bom? Beleza? Bill, Késia, né? Então vamos seguir aqui, tá? Balanceamento aqui químico, aí a gente chega isso aqui. Porque a utilidade maior do entendimento sobre fórmulas, tá, gente? A utilização justamente do coeficiente, dos índices, tá? É no balanceamento químico. E aí é que a gente vai chegar agora aqui nessa parte. Bom, aqui ele requer um pouquinho mais de tempo. Geralmente é o bicho-papão da galera que está na primeira série do ensino médio, tá? Balanceamento químico. Chega nessa parte aqui, a galera dá uma travadinha, às vezes, tá? E não é um negócio muito difícil. É só aprender a fazer a contagem de átomos, tá? De determinados elementos para que a gente faça o equilíbrio. Primeiro, o nome balanceamento vem de balança, que é o equilíbrio das quantidades, tá? Quando eu tenho uma equação química, eu tenho, então, ela é composta de reagente, né? Beleza? E isso vai gerar o quê? Produtos, tá bom? Entende-se que, se for aplicado uma lei ponderal, que é a primeira lei ponderal da química, que foi criada por Antoine Lavoisier, se eu tiver um sistema químico, especificamente se ele tiver em um sistema fechado, e ocorreu uma reação dentro desse sistema fechado, a quantidade de matéria ela não é perdida, não há troca de matéria com o ambiente, né? Ou seja, com as vizinhanças. E aí, então, se não há troca de matéria com as vizinhanças, ele conseguiu provar que a quantidade de matéria que eu tenho no reagente é a mesma do produto, ou seja, a massa do reagente é igual à massa do produto. Mas isso aí a gente só consegue provar em sistema fechado, tá? Se o sistema estiver aberto, eu vou ter a impressão de que a massa é perdida. Ela não é perdida, não desaparece. Apenas assim, se eu tiver a formação de substâncias gasosas no produto e lá no reagente eu não tinha substâncias gasosas, o que é que vai acontecer? Esses gases, se o recipiente está ocorrendo a reação for aberto, esses gases vão para o ambiente e eu não consigo medir a massa desses gases, tá? Simplesmente é isso. Se eu tiver, por exemplo, uma substância sólida e ele interagir com uma substância gasosa, eu vou perceber que a massa vai aumentar no produto se o produto for exclusivamente sólido. Por quê? Porque a substância gasosa vai aderir e a massa vai ser somada ao produto, tá? E aí eu vou ter uma massa maior. E diz assim, então ela não se conserva. Não, ela se conserva assim, tá? Bom, mas quando eu faço a escrita da reação, aí a equação química, a quantidade de átomos ela deve ser mantida, tá? A quantidade de átomos ela tem que ser mantida. Tudo bem?
E aí como é que eu vou manter essa quantidade de átomo? Aí através das fórmulas químicas. Só que eu tenho que respeitar a quantidade de elementos e átomos que eu tenho na fórmula e eu não posso mudar o índice e aí vai parecer que determinadas reações não estão respeitando a lei de Lavoisier. Parece que não tem a mesma quantidade de átomos, então a gente diz que ela está desbalanceada, tá? Então, toda vez que eu tenho uma equação química, eu devo observar a quantidade de átomos. Essa é a primeira premissa, tá? Que eu devo olhar. Se as quantidades de átomos no reagente e no produto não forem a mesma, ela está desbalanceada. Daí eu vou partir para um artifício matemático de balanceamento, que é a aplicação de algum método para equilibrar a quantidade de átomos. Um dos métodos mais utilizados na química, matematicamente falando, é o método das tentativas. Recebe esse nome porque ele foi criado fazendo tentativas aleatórias. No entanto, existe uma organização para que eu diminua, né? Eu vou mitigar a minha possibilidade de erro. Então, toda vez que eu vou fazer um balanceamento por método das tentativas, eu vou organizar o balanceamento dessa equação utilizando, primeiramente, eu vou balancear a quantidade de metais, depois eu vou balancear a quantidade de ametais, depois eu vou balancear o carbono, hidrogênio e, por último, eu vou balancear o oxigênio. Ah, como é que vai ocorrer isso? Imagina só que você tem a seguinte reação. Deixa eu ver aqui, só vou demonstrar que ela não está balanceada, tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, HNO3, e isso vai reagir com CaOH2, isso vai gerar CaNO3, 2 mais H2O. Tá? Beleza? Isso está balanceado? Não sei. Tá? Eu só vou saber se está ou não balanceado se eu perceber que algum dos átomos não está na mesma quantidade. Tá? E aí, assim, eu vou demonstrar que isso aqui não está balanceado. Tá bom? Vou fazer um ajuste rápido. Tá? E agora, já falando sério, né? Agora a gente está partindo para o final, né? Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o balanceamento rapidamente, aí nosso próximo encontro eu retomo com o balanceamento, fazendo isso com calma, tá? Te demonstrando como é que ele vai proceder. Mas assim, eu separo os elementos, olha lá, o cálcio aqui é o único metal, tá? Eu tenho como ametal aqui o nitrogênio, eu não tenho carbono, então eu pulo essa etapa, depois eu vou balancear hidrogênio e por último o oxigênio. Se você não percebeu, os mesmos elementos estão no lado do produto. Daí eu vou conferir. Então, por exemplo, eu tenho um cálcio aqui no reagente, eu tenho um cálcio aqui no produto. Está balanceado. Nitrogênio, eu tenho um aqui no reagente, mas tudo que está dentro de parênteses é multiplicado pelo índice que está fora. Então, quer dizer que eu tenho 2 nitrogênio, pronto. Esse cara aqui está me dizendo que essa equação não está o quê? Balanceada. Tá? Bom, o ajuste, ele é muito simples de ser feito, tá? Esse aqui tá facinho, você vai pegar simplesmente e multiplicar onde tem menos pelo número que faça com que as quantidades fiquem iguais. Ou seja, eu vou ter que multiplicar o nitrogênio por 2. O detalhe é que eu não posso alterar o índice dele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um coeficiente na frente da fórmula onde está o nitrogênio. O coeficiente é o valor que eu estou usando, né, para multiplicar o índice. Beleza até aí? Ponto. Tá? Multipliquei aqui e equilibrei o nitrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Agora eu tenho 2 hidrogênios dessa fórmula, que 2 vezes 1 vai dar 2, e tenho 2 aqui dessa outra fórmula. Total 4. Quanto de hidrogênio eu tenho para cá? Somente 2, que está na água. Mesma história, 2 é menor que 4, então eu vou multiplicar aqui por 2. Pessoal, esse valor 2 está sendo coincidência, tá? Beleza? Então eu vou colocar um 2 aqui na frente da água, porque assim vai dar 4 hidrogênios. Equilibrei hidrogênio. Oxigênio, 2 vezes 3 aqui, ó, vai dar 6, mas tem oxigênio aqui também dentro do parênteses, multiplicado por 2 vai dar 2, total 8. Quantos oxigênio tem aqui? Olha lá, 2 vezes 3 vai dar quanto? 6, mais, olha a feitiçaria, 2 vezes 1 é 2, total 8. Então essa equação fica balanceada quando eu uso esses coeficientes aí, tá? O 2 na frente do HNO3, fica 1 na frente do CaOH2, aí eu não preciso colocar o 1, tá? E o CaNO3, 2 e 2 de água. Pronto, essa equação agora ela está balanceada. Mas, muito rápido, é fim de aula, agora de verdade, né? Estamos já seguindo aqui faltando aí
6 minutinhos de aula, beleza? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar agora a parte aqui de como é que faz isso daqui de uma forma com mais calma, para você compreender esse balanceamento, tá? Bora fazer assim. Seguindo aqui, vamos abrir aqui um espaço para que você visualize com mais calma essa questão da multiplicação aqui, tá? Deixa eu dar uma organizada para você. Não te desespere, hein? Vou colocar de volta. Só para você entender como é que a gente faz. Deixa eu diminuir aqui a espessura do traço. Temos aqui, ó, HNO3. Ah, isso reagiu com CaOH2. Isso gerou CaNO3, tá? Vamos falar de nomes? Começando aqui, tá? O HNO3 é ácido nítrico, está neutralizando aí o hidróxido de cálcio, ou vice-versa, e está gerando nitrato de cálcio, beleza? E água. Beleza? O que é que a gente fez? Separou. Primeiramente, a gente vai balancear os metais. Quem é metal nisso? É o cálcio. Tá? Quanto de cálcio você tem no reagente? 1. Quanto no produto? 1. Ah, da onde você tira essa informação? Do próprio índice da fórmula, tá? Então, aqui, ó, índice 1, que não aparece. Beleza? Depois, quem é que vem? Temos, então, os ametais. Quem é metal nessa história? O oxigênio é um metal, mas ele vai ficar sempre por último, tá, gente? Nitrogênio. Quanto de nitrogênio tem? 1, só que aqui ele está dentro do parênteses. Tudo que está dentro do parênteses, gente, é multiplicado por quem está fora. Então, aqui são 2. Foi o nosso primeira coisa que a gente encontrou. Quando a gente tem valores diferentes, está desbalanceado. O que é que eu faço? Multiplico pelo um valor de tal forma que o valor, então, menor torna-se igual ao valor maior. Aí é óbvio que eu tenho que pegar 1 e multiplicar por 2 para dar igual a 2. Esse valor 2 aqui, ó, vai virar coeficiente. Eu não posso mudar o índice. Logo, eu só posso usar o coeficiente. Tá? Lembrando que coeficiente ele é usado para todos da fórmula. Como é que eu faço agora? Pego e continuo o meu processo de balanceamento com os outros átomos normalmente. Quem é o próximo? Seria carbono. Não tem carbono, eu passo para o hidrogênio. Tenho 2 hidrogênios aqui, mas também tem 2 hidrogênios dentro do parênteses aqui. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, totalizou 4 hidrogênios. Quanto aqui nesse outro lado? Olha lá, só tenho 2 na água. Tenho menos? Tem menos. Então, eu vou multiplicar onde eu tenho menos, que é no produto. Por quanto? Por 2, porque eu sei que 2 vezes 2 vai dar 4. E aí, assim, fica tudo balanceadinho. Tá? O número que eu multipliquei vira o coeficiente. Vou colocar na frente da fórmula do elemento que eu fiz o balanceamento, que é 2. Tá? Beleza, balancei o hidrogênio. Quem falta agora? O oxigênio. Sabe por que a gente deixa o oxigênio por último? Porque geralmente ele já fica balanceado. Quando ele não está balanceado, aí o que é que eu faço? Eu pego e tento fazer o balanceamento dele. Daí vem o método das tentativas, tá? Bom, quanto de oxigênio eu tenho? Nesta fórmula tem oxigênio, que está sendo multiplicado por 2, então é 2 vezes 3, que vão dar 6, mais, né, esse 2 que está fora do parênteses também está multiplicando o oxigênio. Então, mais 2, total, 8. Quanto eu tenho no produto, né? Eu tenho 2 vezes 3 aqui, ó, vão dar 6, mais, tá bom? Quanto? 2 vezes 1 aqui, ó, beleza? O coeficiente, gente, ele vale para toda a fórmula, tá? Olha lá, total 8, que maravilha, já está balanceado, tá? Pronto, é assim que a gente faz o balanceamento de uma forma segura. Mas você pode, né, fazer isso rapidamente, visualmente falando, tá? Eu posso utilizar, inclusive, os parênteses, eu nem preciso fazer independente de cada elemento que está lá dentro, eu posso fazer separadamente, tá? Tranquilo? Bom, dúvidas? Perguntas? Nenhuma? Vamos seguir aqui, tá? Olha essa aplicação aqui rápida, né? Temos ainda aqui uns minutinhos, dá para terminar aqui, ó. Caiu na UEPA, Universidade do Estado do Pará. Considerando essa equação química não balanceada, já está dizendo que não está balanceada, tá? E admitindo-se num balanceamento coeficiente 6 para cada produto, olha lá, para cada produto,
o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Como é que eu faço isso? Vamos desmembrar aqui para baixo. Eu tenho o magnésio, que está reagindo com ácido clorídrico, que é o HCl, tá? E isso está gerando o MgCl2, beleza? Mais quem? Mais H2, tá? Aí, ponto. O que é que eu tenho agora? Ele está me dizendo que no produto, olha lá, em cada produto eu tenho o coeficiente 6. Então, vou colocar 6 aqui, tá? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou agora verificar as quantidades de átomos. Então, primeiro metal, então magnésio primeiro. Depois, ametais, cloro é ametal, beleza. Depois, carbono, não tem carbono, tá? Depois, então, eu vou fazer o quê? Vou para o hidrogênio e, por último, oxigênio, não tem oxigênio. Então, eu faço o mesmo aqui do outro lado. Então, toda a reação é baseada nesses 3 elementos. Quanto de magnésio eu tenho aqui? Olha, 6. Porque aqui é 1, né? Não aparece, é 1. Quanto de cloro? 6 vezes 2, 12, tá? Quanto de hidrogênio? 6 vezes 2, 12. Então, essa mesma quantidade tem que aparecer do outro lado. Quais são os coeficientes? Bom, para que eu tenha 6 magnésio, eu só tenho 1 aqui, então eu vou ter que multiplicar por 6. Então, quer dizer que o meu coeficiente aqui logo será 6. Pronto. Né? Ou seja, já não marco mais essas duas aqui, ó. Beleza até aí? Quanto de cloro e de hidrogênio? Bom, aqui é 1 e aqui é 1. E eles têm o mesmo valor, olha, 12 e 12. Então, eu vou ter que pegar aqui e cada um deles vai ser multiplicado por 12 para que o resultado seja igual ao lado oposto, que é o produto. Então, o coeficiente é 12, coeficiente é 12, são na mesma fórmula, então eu confirmo que eu vou colocar 12. Pronto, facinho, olha lá. Questão que já caiu em vestibular, beleza? Na UEPA, por exemplo. Então, a minha resposta aqui é 6 e 12, tá? Bom, gente, muito obrigado agora sim, né? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. A gente retoma a partir daí dos balanceamentos.